Olá a todos, esse é o Gripper Talks Renda Variável de dezembro. Esse mês a gente conseguiu, mesmo com o Ibovespa caindo 3%, ter um resultado positivo, um dos poucos fundos de ações que subiram no mês passado. Então eu convido o André Saz para falar um pouco mais como está a estratégia da casa e a perspectiva para os próximos meses. Obrigado, André. Obrigado, João. Obrigado, pessoal, pela confiança e pela atenção aí com a gente. Então vamos falar um pouquinho do mês passado. A gente começou a fazer bastante caixa ali pós o primeiro turno, né? Acho que isso foi super importante. A gente comentou no vídeo do mês passado, né, que a gente vinha preocupado com a possibilidade aí do resultado eleitoral com essa probabilidade de 50-50. E esse caixa todo, né, essa proteção toda que a gente fez ao longo do mês de outubro, a gente intensificou isso ao longo do mês de novembro, então a gente diminuiu bastante a exposição a consumo doméstico, empresas ligadas à economia local, e priorizou a exposição a companhias ligadas mais ao ciclo global, né? Então a gente vinha carregando uma posição de Vale, a gente aumentou a posição em Gerdau e demais companhias relacionadas. Aqui a gente mostra um pouco aí do nosso resultado. Na atribuição de performance, de certa forma, foi um bom mês para todas as subestratégias. A gente ganhou dinheiro no long and short, na escolha das companhias. Enfim, o resultado foi bem diversificado. Sim, com a menção aqui de que a nossa postura mais defensiva foi o fator mais preponderante aí no destaque e o que contribuiu, né, para o fundo fechar com cota positiva no mês passado. Aqui a gente mostra como que está as exposições líquidas, né, do fundo por cada estratégia. Então a gente veio ali de início de outubro até agora, né, nesse início de dezembro, a gente seguiu com a redução de risco ligado a ações brasileiras. Acho que esse é um dos pontos que a gente costuma falar bastante, né, a importância de você estar alocado num fundo long bias que tem o potencial de diversificar para ações internacionais, procurar oportunidades fora do Brasil. Nesses momentos de Brasil mais difícil, a gente consegue fazer bastante diferença. Isso contribuiu para o resultado do fundo no mês passado. Nesse início de dezembro também está ajudando o desempenho da carteira. E a nossa estratégia long and short também vem adicionando aí bastante alfa. A gente segue com aquela postura que a gente comentou também no mês passado, de explorar diferencial de múltiplo, né? Na nossa cabeça, esse cenário de alta de custo de capital e volatilidade em indicadores macroeconômicos acima do que a gente experimentou nos últimos 8, 10 anos, elas vão contribuir para uma convergência de múltiplos nesses próximos anos. Bom, vamos falar um pouquinho agora para frente, né? Olhando aí os próximos meses nesse cenário mais desafiador para o Brasil. Então a gente segue com essa cabeça de preocupação, de alocação defensiva. Não é esse momento que o investidor deveria procurar barganhas. Sim, a gente tem sim já algumas barganhas no mercado, né? Acho que esses dois gráficos aí dos múltiplos de Ibovespa e das small caps já começam a mostrar bastante isso, né? Eles estão negociando aí bem abaixo das médias dos últimos anos, mas a pergunta que a gente tem que se fazer é, no mundo onde a gente está observando uma deflação de múltiplos como um todo, né, de ativos de risco, por que o Brasil não estaria inserido nesse movimento de deflação de múltiplos, né? Então aqui acho que fica o recado de cautela ao tentar procurar histórias baratas e sair alocando, né, sem a preocupação com o cenário que a gente está vivendo. Até pelas métricas mais operacionais, né, também a gente já começa a ver um desconto relevante, né? Eu citaria aqui as small caps.
que vem entregando, né, e de certa forma, na parte operacional, bons resultados, mas o que a gente percebe para frente, né, o que a gente vem observando para frente é esse cenário desafiador, tanto do ponto de vista de custo de capital, quanto de crescimento econômico para 2023 aí, os próximos anos. Aqui na parte de payout, né, os índices brasileiros, eles oferecem um bom dividendo. Sem dúvida, quando a gente compara com a taxa de juros, não chega a ser, né, algo próximo aí da Selic e das curvas, e da curva pré disponível para os próximos anos, mas já mostra aqui um certo colchão aqui para um investidor que tem aí uma paciência mais de longo prazo. É só um parâmetro aqui que a gente gosta de mostrar que os dois índices, né, tanto o Ibovespa quanto o Small Caps, já oferecem aí um dividendo acima de 5%, né, no caso do Small Caps, e Ibovespa ali por volta de 7%. A parte de lucro por ação, na expectativa, Ibovespa, a gente não observa nenhuma tendência, né, bem lateral. Acho que aqui a gente tem um pouco das proteções dos setores de commodities, que mesmo num cenário interno desafiador, com a reabertura de China, essas companhias podem ter sim aí um momento melhor, né, de resultados, pensando aqui rapidamente na mineração, que é onde a gente teve aí nossa melhor atribuição no mês passado, que continua sendo, né, uma posição importante do fundo, e tem também um amortecedor do câmbio, né, que esses setores globais, eles acabam se beneficiando de um dólar mais forte numa eventual volatilidade aqui por questões internas. E a parte de companhias menores, né, na Bolsa, elas vieram numa tendência bastante positiva de surpresa, de melhoria de expectativa de resultados, e agora a gente observa já uma acomodação, e aqui eu colocaria, né, um adicional do desafio para o crescimento do país o ano que vem, com todas essas incertezas que a gente vem observando aí em relação a Selic, né, a questão da inflação e as novas medidas adotadas aí pelo futuro novo governo. O prêmio de risco de Brasil, tanto de Ibovespa quanto das menores, também vem subindo bastante em relação ao custo de capital, mas aqui não tem nenhum grande sinal para a gente de que é a hora, né, de tomar esse tipo de risco. E aí, para a gente ir para a parte internacional, S&P por volta aí de 17 vezes lucro, o Nasdaq ao redor de 20, 21 vezes. Também aqui a gente não vê nenhuma grande barganha, mas em relação ao Brasil a gente tem boas companhias, né, companhias conhecidas, large caps, sem problema de endividamento, com bastante geração de caixa, margens altas, que podem ser sim aí uma alternativa para a gente diversificar o portfólio do risco local. Passando rapidamente aqui, então, pelos outros múltiplos, né, EV/EBITDA, Dividend Yield, indo direto aqui para a expectativa de resultados, de resultados futuros, né, lucro por ação, tanto S&P quanto o Nasdaq, a gente viu, né, até comentou no vídeo do mês passado, essa acomodação, essa piora de expectativa, né, para os meses à frente. Fica aqui, né, o questionamento do que vai ser esse pouso, né? Se vai ser um pouso suave, se vai ser um pouso mais forçado, se o Banco Central norte-americano vai precisar seguir aí com uma retórica mais apertada, né, de juros mais altos por mais tempo, e tudo isso a gente vai provavelmente observar aí uma continuidade, né, desse declínio das expectativas de lucro por ação, tanto do S&P quanto do Nasdaq. E aí, para concluir aqui a parte do mercado lá fora, um ponto que a gente bate e que nos preocupa, né? O prêmio de risco oferecido para investir em ações, tanto da economia tradicional quanto da nova economia, ele continua muito apertado, né, por conta aí dos juros mais altos nos títulos dos governos envolvidos e do governo norte-americano. Então, a gente está aí por volta de 4,6%.
né, de prêmio de risco, no caso do S&P, contra uma média de 5,5%. E para o Nasdaq também, né, uma diferença aí de quase 100 pontos, 100 bips, né, em relação a uma média mais longa, né, de 4,5%, o Nasdaq está oferecendo aí um prêmio de 3,6%. Tudo isso para a gente se resume em continuar da cautela, né? A gente vai continuar tendo exposição menor do que é a nossa média histórica. Aí a parte de fluxos para a Bolsa local, a gente observou o estrangeiro comprando timidamente pós-eleições, né? Não foi nenhum fluxo relevante. O investidor local, tanto pessoa física quanto institucional, ele vem num ritmo aí de redução de exposição em ações, né? na Bolsa como um todo, em diversas companhias, isso muito fruto aí do juro alto. E se a gente tiver essa perspectiva do juro ficar ainda mais alto por mais tempo, a gente não consegue dizer agora que essa saída, né, que esses resgates que a gente observa, principalmente em fundos de ações, que eles vão parar, né? Então, daqui a gente ainda não consegue ter nenhuma opinião positiva. Legal, obrigado, André. Obrigado a todos. Bom final de ano para todo mundo. Esse deve ser o último Bloomberg Talks do ano. Então, um abraço a vocês e obrigado pela confiança.